como que você explica, Michael, várias passagens bíblicas que afirmam que Jesus subiu ao céu e se assentou à direita de Deus? Se ele está à direita de Deus, como que se ele é o mesmo Deus que ele está à direita? Lá em Apocalipse nós vemos lá o Cordeiro e aquele que está sentado sobre o trono. São dois. Então, como que você interpreta isso? Como você entende? Como é que é? Qual é o texto de Apocalipse, Isaías? Você falou aí? Deixa eu ver. Tem vários. Deixa eu ver aqui. Só acha esse versículo para mim falar com ele. Que eu vou explicar acerca da direita aqui. Primeiro eu vou te mostrar um versículo. Deixa eu ver aqui. Apocalipse 21, 22. Diz assim: e nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Eu vou colocar esse versículo aqui na tela, só para o povo captar aí. Não sei se dá para ver. E nela não vi templo, porque seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Então, aqui no texto, nós vemos que um é o Senhor Deus Todo-Poderoso e outro é o Cordeiro, e o Cordeiro seria Cristo. Como você entende isso? Pode ir. Agora é contigo. O raciocínio, ele é muito simples. Porque você lembra que eu falei lá de João capítulo 2, versículo 9? Que Jesus Cristo, ele é o quê? Falando da natureza humana, ele é o quê? É o templo, né? É uma parte visível. A Bíblia diz, o Isaías, que Jesus Cristo, ele é a imagem visível do Deus invisível. Por quê? Porque Deus, na sua forma de espírito, ele não tem uma imagem. Porque ele é espírito, né? Espírito, ele é invisível, ele enche céus e terra, ele não tem imagem. Mas como ele se encarnou, ele tem a sua imagem. E é interessante que se você pegar lá em Gênesis, quando diz que Deus criou o homem, o quê? A sua imagem e a sua semelhança, né? Falando de Adão, né? Adão foi criado à imagem e semelhança de Deus. Aí você abre a sua Bíblia lá em Romanos, capítulo 5, versículo 14, aonde falando de Adão, diz que ele foi criado à imagem daquele que haveria de vir. Falando de quem? Do segundo Adão, Jesus Cristo. Então, se Adão foi criado à imagem daquele que haveria de vir, falando de Jesus, o segundo Adão, e a Bíblia diz lá que o homem, o primeiro Adão, foi criado à imagem e semelhança de Deus, quem que é esse Deus? A imagem e semelhança de Deus já é o segundo Adão, Jesus Cristo, o homem. Tá vendo? Ele é a imagem do Deus invisível. Então, indo agora para Apocalipse aqui, diz bem assim, ao trono de Deus e do Cordeiro. Olha para você ver aqui, ó. Porque nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Por quê? Porque o Cordeiro, ele é o quê? Ele é o corpo desse Deus. Deus Espírito e ele é o corpo, é o templo de Deus. Você tá entendendo? E aí, então, nós temos o quê? Eu e o Pai somos um, porque é um corpo e um espírito. Então, aqui está falando, assim, desse corpo, né, dessa parte visível e do espírito que está habitando nesse corpo. E se você ler o seguinte aqui, ó, no 23, o versículo seguinte vai falar a mesma coisa com outras palavras. Olha o que está escrito aqui, ó. E a cidade não necessita de sol e nem de lua, para que nela resplandeça, porque a glória de Deus tem iluminado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Tá vendo? Aí você vai lá para João, que diz que Deus é a luz e o Cordeiro é a lâmpada. Né? A lâmpada é o quê? A lâmpada se trata do recipiente, aonde a luz está dentro. Então Deus ilumina, Deus é a luz, e o Cordeiro é a lâmpada. Por quê? Porque o Cordeiro é o corpo, é o templo. Então, se você tiver essa visão de que esse Deus, ele tem a sua imagem agora, algo visível para ser contemplado, aonde até lá no céu nós vamos ver, né, o seu Deus, o meu Deus, com as marcas do seu amor nas suas mãos. Olha que maravilhoso. Você está vendo? Então, essa questão. Agora, a outra questão que você falou aí da destra, eu
O Elton, ele tá me devendo, porque lá no Arena Apologética, eu debatendo lá, o professor Elton foi e trouxe essa questão. Falei, o que você está falando aí é forte tudo, mas eu tenho uma questão aqui, porque o Elton, ele fala que ele defende a Trindade por tradição, né? Aí ele falou assim, eu tenho algumas questões, por exemplo, a direita de Deus e tudo, aí eu peguei e falei, o Elton, você conhece grego? No grego, a direita ali não é lado, a direita ali não está se referindo a lado, a direita ali está falando lugar de poder, de autoridade. Aí o Elton foi para lá, e ele começou, aí ele abriu lá no computador e ele foi ver. E aí ele falou bem assim no programa, assim, ao vivo, ele foi e falou bem assim, rapaz, eu vi uma coisa aqui que não vou falar agora, porque eu não posso ser tendencioso, ou seja, eu não posso dar razão para o Michael Knight aqui, não vou falar isso agora não. Mas depois eu vou comentar. Aí, beleza. Aí, no outro dia, o Elton entrou em contato comigo e falou, Michael Knight, o que você falou ali é forte. Porque lá no grego, aí eu não sei explicar isso aqui, Isaías, porque eu não conheço o grego, eu não sei, né? Mas o Elton explicou. Eu posso até pedir para ele dar uma explicação, fazer um vídeo e mandar para nós. Aonde ele explica lá que a direita realmente lá está explicando que é sair de dentro, ou seja, não está falando de Jesus estar ao lado. Até porque, o Isaías, Deus como Espírito, ele enche céus e terra, ele é infinito. Deus, esse Deus Todo-Poderoso, Espírito Santo, ele é infinito, ele não tem lado. Ele não termina para que Jesus esteja do lado do Pai. O Pai é o Espírito que enche céus e terra. Então, ou você está em Deus, de toda maneira, por isso que tem aquele versículo que fala de Jesus, assim, porque nele vivemos, movemos e existimos. Nele quem? Jesus na sua divindade, como Deus, o Pai e o Espírito Santo, ele enche céus e terra. Então, não tem como você ter o Pai, aquela visão trinitária de que o Pai é uma pessoa e Jesus está do lado do Pai. Não existe isso. Então, quando você lê na Bíblia que Jesus está à direita de Deus, na nossa Bíblia, João Ferreira de Almeida, às vezes vai estar dessa maneira, à direita. Né? Mas ali não está no grego, a palavra ali significa ele está no poder, na glória, né? Assentado no trono, ele está no poder, na autoridade, ele não está do lado, porque Deus do seu Espírito, ele não tem lado, você está entendendo? Então, quando Estevão, ele olha para o céu e ele fala assim, eu vejo a glória de Deus e Jesus em pé à destra, ele está vendo Jesus no poder. Fala, mas como é que eu sei disso? Quando ele vai render o Espírito. Quando ele vai render o Espírito, lá em Eclesiastes diz que quando o ser humano morre, o corpo vai para o pó e o Espírito vai para Deus que o deu. Então, quem recebe o Espírito é o próprio Deus. E Estevão, em invocação, ele vê Jesus, não à direita do lado, ele vê Jesus na glória. E o que ele fala? Ele fala bem assim, Senhor Jesus, em tuas mãos eu entrego o meu Espírito. Ele está rendendo o Espírito a esse Deus Todo-Poderoso, conforme Apocalipse 1:8, conforme Apocalipse 21:7, entendeu? Estevão não está vendo, porque tem trinitariano, Isaías, que fala bem assim, ó, ali Estevão olhou e viu o Pai e viu Jesus. Aí eu falei, então o que você vai fazer com João 1:18? Que a Bíblia diz que ninguém jamais viu a Deus, nem pode ver. Né? Porque o Deus unigênito que está no seio do Pai é quem revelou. Porque Deus, ele só pode ser visto na sua imagem, que é a sua encarnação. Fora da sua imagem, lá no Velho Testamento nós temos a teofania, mas aquela teofania era o que? Era uma manifestação de Deus. Ou Deus ele estava naquele anjo, que era um ser espiritual que se representava ele mesmo, você entendeu? Falando da sua teofania, mas ainda não era a sua imagem exata. Porque a imagem de Deus é quem? Romanos 5:14. Adão foi criado à imagem e semelhança de Deus. E aí fala que ele foi criado à imagem e semelhança daquele que haveria de vir, que é o segundo Adão. O Gabriel diz que Jesus ele é a imagem exata de Deus, a expressão exata do seu ser. Por que ele é a imagem exata? Porque ele é a encarnação do próprio Deus. Ou seja, esse Deus, que é invisível, ele tem uma imagem na sua encarnação. Tá vendo? E aí encaixa com o Apocalipse aqui, onde fala dele ser o trono de Deus e do Cordeiro. Não é dois seres que está falando ali. É porque o Pai está no Filho. O Filho é o seu tempo. O Cordeiro é o seu tempo. Olha que versículo maravilhoso aqui, Isaías. Apocalipse, capítulo 17, o versículo 14. Olha o que está escrito. Apocalipse 17, 14. Estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. E vencerão os que estão com ele, chamados santos e fiéis. Então, quem que é o Cordeiro? Apocalipse 17, 14. O Cordeiro vencerá. Por que o Cordeiro vencerá?
porque é o Senhor dos senhores, tá vendo? E o Rei dos reis. Aí, se você for para Apocalipse capítulo 19, versículo 16, lá está escrito bem assim, ó, e no manto da sua coxa, ó, e no manto e na sua coxa tem escrito este nome, Senhor dos senhores e Rei dos reis. Tá vendo? Que Jesus Cristo, ele é o Senhor dos senhores, ele é o Rei dos reis, ele é o Senhor da glória. Apocalipse 1:8, ele é o Todo-Poderoso. Romanos capítulo 9, versículo 5, ele é o Deus bendito eternamente. Judas versículo 4, ele é o Deus único e eterno. Tá vendo? Então, a palavra de Deus, ela tem vários versículos. 1 João 5:20 aí, ó, ele é o verdadeiro Deus e a vida eterna. E ele disse lá em João 8:24, por isso eu vos disse que morrereis no vosso pecado, porque se não credes que eu sou, morrereis no vossos pecados. Eu sou quem? Eu sou esse Deus do Velho Testamento manifestado em carne. Eu vim para os que eram meus, mas os meus não me receberam. Mas todos quantos me receber, darei poderes de serem feitos filhos de Deus, porque creram no meu nome. Tá vendo?